Natal assustador. Esta é minha primeira postagem e meu primeiro dia no Reddit, então, por favor, me acompanhe. Quando vi o Let's Not Meet, sabia que tinha de compartilhar uma de minhas histórias não tão agradáveis. Era véspera de Natal e eu era calouro no ensino médio. Minha família está dividida há algum tempo, então normalmente trocamos o dia e a véspera de Natal todos os anos, e nesse ano, eu tinha voltado para casa mais cedo da festa de Natal dos meus avós, enquanto todos os outros estavam com meus tios e tias comemorando em outra festa. Quando me deixaram em casa, meus primos se ofereceram para ficar comigo por algumas horas, mas eu recusei. Achei que poderia assistir a alguns dos meus novos DVDs e passar algum tempo sozinho em casa, o que é raro. Eu havia notado um carro desconhecido estacionado na rua, mas não pensei em nada, pois era véspera de Natal. Provavelmente era um parente do vizinho ou algo do gênero. Depois que entrei, tranquei a porta, peguei um lanche e comecei a me acomodar. Eu não estava em casa há mais de 15 minutos quando bateram na porta. Destranquei a porta e abri apenas uma fresta para ver um homem parado ali. Cabelo escuro, óculos, um pouco acima do peso e vestido de forma casual. Ele não parecia ser uma grande ameaça, mas meu estômago se revirou. Ele perguntou, e eu estava pensando no carro que está lá fora, ele está à venda? Eu lhe disse que achava que não. Há alguém aqui com quem eu possa falar sobre isso? Eu disse, e de forma bastante estúpida, devo acrescentar, não, você pode voltar outra hora. Fechei a porta e girei a fechadura o mais rápido que pude. Ele pegou a maçaneta imediatamente e começou a bater na porta. Ouvi uma série de palavrões e a batida parou. Aterrorizada, rastejei pelo chão até o telefone, esperando que ele não conseguisse me ver por uma das janelas. Então ouvi os ruídos. Nossa casa tinha uma porta de garagem aberta, que dava para a lavanderia, onde a fechadura estava quebrada e ninguém havia se preocupado em consertá-la. Naquele momento, ouvi um homem gritar e vi o homem pela janela correr para o carro e sair. Meu tio o pegou bem a tempo e assustou o homem. Quem sabe o que teria acontecido se ele não tivesse chegado em casa a tempo. Infelizmente, não conseguimos o número da placa e nada aconteceu, mas nunca mais ficarei sozinho em casa em um feriado. Encontro assustador de Natal na floresta. Atualização: voltei e encontrei uma marca de fita adesiva em uma das árvores, um esconderijo bem pequeno, mais para guardar coisas do que para sentar, além de uma parte cortada de uma mochila. Primeira postagem aqui, isso aconteceu há cerca de 1 hora, então minha memória está fresca. Em primeiro lugar, estou morando em uma área bem rural, em um pequeno vilarejo com cerca de 10 a 15 casas, mais perto da rodovia, dá para ir de carro em cerca de 5 minutos, e também a cerca de 10 minutos da cidade. Se você atravessar a rua, levará apenas cerca de 10 minutos de caminhada para chegar à floresta. Primeiro dia de Natal. À tarde, meu parceiro e eu decidimos fazer uma pequena caminhada digestiva, pois estávamos realmente empanturrados com toda a comida. Eram cerca de 17 horas e já estava escuro quando saímos, e tínhamos uma lanterna de LED grande e brilhante conosco. Também levei minha câmera e meu flash, pois adoro tirar fotos da natureza à noite. Decidimos caminhar por uma pequena estrada rural em direção à floresta e depois virar à direita, seguindo uma pequena ciclovia de cascalho perto da borda da floresta, que liga nosso vilarejo ao próximo, talvez 15 a 20 minutos de caminhada entre os vilarejos. Na parte central da trilha, é preciso caminhar por um pequeno trecho de floresta. Está bastante escuro e as árvores são muito altas e densas. Quando entramos, vi nossa lanterna refletindo em algo e reconheci um carro estacionado na lateral da trilha, perto das árvores. Isso me pareceu estranho, pois não é permitido dirigir carros por ali e a trilha é muito estreita e escondida, por isso fui um pouco cauteloso. Meu parceiro apontou a luz para dentro do carro e ele parecia estar vazio. Também notei que as janelas estavam congeladas, então ele deve ter ficado estacionado ali por algum tempo. Um pouco à frente do carro, vi uma árvore com uma estrutura intrigante e pedi ao meu colega que apontasse a lanterna para ela, para que eu pudesse focar melhor e fotografá-la com meu flash. Depois de tirar algumas fotos, meu parceiro me disse, tem alguém parado atrás de nós no meio da estrada, ele está olhando para nós. Ninguém estava nos seguindo durante todo o caminho, eu ficava olhando ao redor e atrás de nós de vez em quando, porque a essa hora da noite perto da borda da floresta às vezes há javalis, e é época de acasalamento, então eles são mais agressivos do que o normal. De fato, havia um homem parado atrás de nós, fora do alcance da lanterna. Ele não estava dizendo nada, apenas parado e de frente para nós. A princípio, achei que ele poderia ter se assustado, pois pode parecer um pouco estranho se alguém estiver apenas tirando fotos ao redor do seu carro, e nem era legal dirigir naquele caminho com o carro. Decidi me levantar e confrontá-lo à distância, explicando-lhe que estava apenas tirando fotos daquela árvore. Ele não reagiu e continuou parado.
Perguntei se ele precisava de luz, mas ele respondeu que não era necessário. Foi estranho, mas eu ainda estava calmo, certo de que havia uma explicação normal para seu comportamento. Mesmo assim, meu parceiro e eu decidimos simplesmente ir embora e seguimos o caminho que levava ao próximo vilarejo. Foram cerca de 5 a 7 minutos até chegarmos lá. Lembrei-me das letras da placa do carro, mas não dos números, infelizmente, e pesquisei no Google, e descobri que ele era de uma cidade a cerca de 6 horas de distância do nosso vilarejo. Lembre-se de que o país em que moro está em um bloqueio muito rigoroso no momento, portanto, só é permitido viajar, mesmo de carro, se houver motivos muito urgentes. Depois que chegamos à primeira lanterna do próximo vilarejo, olhamos para trás e vimos o carro saindo um pouco da floresta, dando meia volta e voltando para dentro. Pude ver que ele estacionou lá novamente e apagou as luzes, mas não saiu da floresta. Em seguida, voltamos para casa por um caminho muito mais longo do que o planejado inicialmente, pois eu não queria voltar para lá por motivos óbvios. A bateria da nossa lanterna acabou no caminho e a bateria do meu celular estava fraca, por isso não quis ligar para a polícia naquele momento, mas liguei para eles assim que cheguei em casa e contei todos os detalhes. Lamento muito não ter memorizado a placa inteira, mas foi tão surpreendente que não pensei nisso. Além disso, só me ocorreu que era realmente estranho quando pensei nas janelas congeladas e que ele poderia impossivelmente ter caminhado atrás de nós, além do fato de ele não ter luz e não estar respondendo. Ele parecia estar se aproximando de nós quando me sentei para tirar a foto. Acho que tive muita sorte por ter meu parceiro, a câmera e a luz brilhante comigo. Não quero nem imaginar o que poderia ter acontecido se eu estivesse sozinho. Então, cara assustador se esgueirando pela floresta, não vamos nos encontrar. Edith, quando contei à minha colega de casa, ela teorizou que ele poderia estar espionando as casas muito próximas à fronteira da floresta, já que você pode facilmente olhar para os quintais delas sem ser visto, se é preciso subir um pouco a colina e ir mais longe, cerca de 5 minutos. Acho que é provável. Pensei em fotografar o carro quando entrei na parte florestal do caminho, mas de alguma forma não me senti bem com isso e decidi não fazê-lo, apesar de ser uma cena interessante. Em retrospecto, acredito que isso me salvou, pois ele deve ter se escondido atrás das árvores perto do carro e da entrada da floresta. Se ele realmente estivesse planejando um roubo, ou pior, despejar um corpo, acho improvável que tivesse me atacado se percebesse que eu tinha uma possível foto do carro dele com uma placa reconhecível. Fantasma do Natal passado? Sou de uma cidade menor no sudeste do Texas, perto de Beaumont. Isso aconteceu há 2 anos, quando eu estava trabalhando em uma empresa de segurança, ainda na faculdade. Era véspera de Natal e eu havia feito alguns turnos extras para receber o pagamento do feriado. Eu nunca tinha ido a esse local antes e o guarda do turno do dia não disse uma palavra sobre qualquer coisa suspeita que estivesse acontecendo, além de um ocasional sem-teto procurando abrigo. Essa unidade era uma grande empresa metalúrgica que enche vagões de trem com todos os tipos de metais e minerais para transportar pelo país. Achei estranho que eles tivessem apenas um guarda para um local tão grande, mas a empresa para a qual eu trabalhava não tinha a melhor reputação. Então, chego para meu turno de 12 horas e nas primeiras horas nada está acontecendo. Estou assistindo ao Critical Role, um programa de masmorras e dragões no YouTube, e, a cada hora, levo cerca de 30 minutos para percorrer toda a propriedade, certificando-me de que o local está vazio e que nada de ruim está acontecendo. Bem, na caminhada de 1h da manhã, encontrei uma luz acesa em um armário de armazenamento que não estava acesa nas outras 7 vezes que passei por ele naquela noite. Tenho certeza de que não era porque eu havia olhado para dentro, sendo intrometido. O armário tinha cerca de 10x10 e só tinha prateleiras com diferentes amostras de metal em cada container. Entrei e examinei o interruptor de luz. Não era um interruptor ativado por movimento nem um temporizador. Esse interruptor de luz era um interruptor grosso e grosso que é bastante difícil de acionar em comparação com os interruptores normais, portanto, não poderia ter sido um acionamento acidental da minha parte. No exato momento em que apago as luzes desse armário, meu coração afunda até os tornozelos porque, do outro lado do corredor, no laboratório, o rádio em FM liga. Lembre-se de que passei por esse mesmo corredor 7 vezes antes dessa noite e nenhuma vez ouvi o rádio ligado, nem mesmo quando estava a 5 passos do laboratório, do outro lado do corredor, nesse pequeno armário. Passei pelo laboratório e desliguei o rádio, espiando pela porta para ver se algum funcionário havia entrado sem que eu soubesse. Não havia um único carro no estacionamento além do meu. Fecho e tranco a porta de volta. Por ser um veterano do exército e um homem maior, 1,80 metros e 90 kg, não me assusto facilmente, mas, por algum motivo, um grande sentimento de medo e pavor me invadiu. Como quando você apaga as luzes e sente que algo o está perseguindo escada acima. Saí do laboratório e, com meu grande holofote, entrei na sala de vestir.
Assim que as portas giratórias se fecharam, ouvi pessoas conversando. Apenas duas vozes e dificilmente audíveis acima de um sussurro, mais claro como o dia, era uma conversa completa acontecendo. Meu sangue se transformou em gelo porque agora eu não tinha motivos para acreditar que estava sozinho. Gritei, segurança. Vocês não podem estar aqui. Quem quer que seja, saia. Ouvi uma das vozes sussurrar um SHH áspero e alto, quase como se estivesse dizendo a outra para ficar quieta. Depois de várias tentativas sem sucesso de ordenar que quem quer que fosse saísse, comecei a procurar. Procurei em todos os lugares por mais de 1h30, em qualquer canto ou fenda onde uma pessoa pudesse se encaixar e não encontrei nada. Nenhuma pegada na fina camada de pó de metal. Nenhum sinal de entrada ou saída forçada. Nada que indicasse que mais alguém estivesse lá. Depois de minha longa busca, voltei à minha mesa para comer e continuar assistindo ao meu programa enquanto relatava o que via e ouvia. Fiz mais 2 rondas antes de acontecer o último evento da noite. Agora nossa empresa tem tenentes que patrulham todos os locais, certificando-se de que tudo está bem e de que não estamos dormindo. O horário não é anunciado e ninguém além deles sabe quando eles aparecem. Então, por volta das 4h30 da manhã, quando ouvi a pesada porta corta-fogo de metal trancada no final do corredor se abrir e passos claros e distintos de botas caminhando em minha direção, gritei o bom dia, tenente. Passaram-se 30 segundos e não ouvi mais os passos nem qualquer resposta ao meu cumprimento. Levantei da cadeira e corri pelo corredor à procura de quem era. Mais uma vez, verifico o estacionamento e meu veículo, mais uma vez, é o único no estacionamento. Mais uma vez, verifico todo o local, o que me leva 2 horas, mas mais uma vez não encontro nada. Quando o primeiro funcionário aparece, conto a ele sobre minha noite e ele me diz que ninguém nunca teve nenhuma experiência estranha aqui. Então, será que foi apenas uma noite estranha? Minha imaginação? Ou fui visitado por um fantasma do Natal tentando me assustar? Acho que nunca saberei. Natal e um cadáver. Suspiro, e ok, há algum tempo eu já sabia que queria enviar essa história, mas me sentia estranho em relação a isso, pois ainda sou amigo de alguns membros da família desse cara e me sentiria um grande idiota se ela fosse vista. No entanto, estive em casa com as crianças lendo hoje e fiquei chateado por ter lido todas as suas histórias e não ter mais material assustador. Portanto, acho que devo fazer parte da solução. Aqui vamos nós. Sou membro da cena do Slam Poetry. Basicamente, é uma desculpa para fazer com que as pessoas ouçam poesia performática, acrescentando um elemento competitivo às coisas. Depois de percorrer a pequena cena da minha cidade e querer me expandir e levar minha carreira adiante, comecei a visitar lugares a uma distância de carro que eu pudesse cuspir. Isso me levou a Charlotte, NC. Comecei no local da equipe local, onde se compete para fazer parte do esquadrão que vai para uma competição nacional todos os anos. Eu estava indo bem e fui aceito prontamente na equipe local. Isso levou a estadias mais longas e recursos em alguns dos outros locais da cidade. Comecei a frequentar uma que era particularmente popular e boa para vender CDs. Foi lá que eu o conheci. Ele trabalhava como barback. Ocasionalmente, subia ao palco e compartilhava poemas, francamente ruins. Ele era irmão do anfitrião e todos o conheciam e gostavam dele. Aos poucos, ele começou a flertar cada vez mais comigo. Embora em meus dias de folga, em busca de aceitação e amor em todos os lugares, algo sempre me deixava desconfiada. Eu aceitava de bom grado os drinks que ele mandava, fumava sua maconha com o grupo na sala de estoque entre as apresentações e saía em festas e eventos. Eu sempre sentia cócegas em minhas entranhas me alertando para não me aproximar demais, mas durante 1 ou 2 anos continuamos a nos tornar amigos. Depois de um tempo, ele começou a ligar e enviar mensagens com mais frequência. Me cutucava diariamente no FB, mandava mensagens dizendo que queria ser mais do que amigo, que queria encontrar uma coelhinha da neve, oh sim, eu sou branca, ele é negro, e se estabelecer. Mais uma vez, nunca dei atenção a isso. Havia algo me atormentando. A loucura em seus olhos era difícil de não perceber. Acabei me mudando para Denver para dar aulas de poesia e trabalhar em um escritório de advocacia de um amigo. No segundo Natal em que estive lá, recebi o telefonema. Um amigo de Charlotte me contou o seguinte. Ele havia encontrado sua garota branca e se casado. Eles pareciam felizes no início, mas aos poucos começaram a brigar cada vez mais. Isso se espalhou pelo local do evento e, muitas vezes, eles tinham que ser separados por amigos para não se agredirem fisicamente em público. Uma amiga, depois de pensar no passado, lembra-se da última vez em que os viu juntos, ele empurrando a esposa e ela jogando uma bebida no rosto dele e arranhando seu pescoço o suficiente para tirar sangue.
Ela disse que, depois que o casal foi arrastado para longe um do outro, ela se sentou com ele e fumou um cigarro. Ela diz que riu e disse: vocês vão se matar. Por volta do Natal do ano passado. Sua esposa simplesmente parou de ir aos eventos quinzenais que ambos frequentavam regularmente. Ele explicou que eles estavam dando um tempo. O tempo passa. Ninguém realmente questionou o fato de que não havia ou não tinha notícias dela há algum tempo. Pensaram que ela estava se afastando de toda a cena para criar uma distância entre ela e o marido. Seus pais, no entanto, não tinham notícias da filha desde o jantar de ação de graças. Eles ligavam para ele, que dizia que estava tudo bem e os dispensava. Isso continua até uma semana depois do Natal, sabendo que a filha nunca perderia um feriado sem ao menos telefonar. Eles ligam para a polícia e os enviam à casa do casal para uma verificação de saúde. Os policiais chegam. Batem na porta e são autorizados a entrar. Eles perguntam a ele onde ela está, e ele responde que ela está no quarto. Ele lhes mostra o quarto e lá está ela, morta há semanas, apodrecendo em sua cama. Ah, e ele também matou o cachorrinho dela. Durante esse tempo, ele estava participando de eventos, organizando noites de hip hop e até publicando um blog sobre como fazer um casamento funcionar no site de uma das organizações locais. Nunca deixou transparecer que todas as noites ele ia para casa e dormia com a esposa assassinada. A parte mais doentia de tudo isso é que ele tem um filho de outro relacionamento. Uma filha com quem ele comemora todos os feriados. Naquele Natal, eles abriram presentes, jantaram, se aconchegaram no sofá e assistiram a filmes a menos de 30 metros da madrasta em decomposição. Não sei o que teria acontecido se eu tivesse aceitado sua oferta de namoro, mas sei que eu e meu instinto continuaremos a nos falar e eu sempre, sempre ouvirei.